faz um real network quando você está pronto para servir, quando você está pronto para entregar alguma coisa, colaborar. E aí o outro colabora com você, e aí se cria o quê? Uma rede. A história, né, a própria palavra, né, a tradução é uma rede que para mim eu adoro falar que é uma rede de colaboração. Isso para mim é networking, né? E aí então é nato, e aí você pode aprender, e aí você pode estimular, e aí você pode, claro, direcionar, e não é problema nenhum, isso não é feio, não é desmerecedor. Direcionar isso para o trabalho, para você ter ganhos de verdade, né? Com relação a isso. Bom, vou me apresentar rápido. Sou Tatiana Fernandes, tenho 46 anos, né? Sou formada em Direito e sou servidora pública. E há 4 anos... Oi, Martina. Há 4 anos eu empreendo com a Thaís e a convite da Thaís. E foi engraçado porque ela me convidou para trabalhar com ela, para termos parceiras num negócio, e ela exercitou exatamente essa grande habilidade dela, que é o networking, né? Eu sou fruto dessa sua habilidade, porque eu era amiga da irmã dela, estudávamos juntas, e muitos anos, assim, depois a gente... já estava sem ver, acho que a Lívia, bastante tempo, né? Quando você me convidou. Mas ela sabia que eu existia, sabia que na época eu já tinha um plano B, trabalhava com semijoias e tal, e aí ela me convidou. E eu super topei trabalhar com ela, a gente trabalha em parceria há 4 anos, num business muito, muito, muito interessante, que é network puro. E eu sempre falo que eu, assim, convidei a Thaís para essa live, e a gente está fazendo essa live pela 2ª vez, porque eu acho que há uns anos atrás a gente fez uma live dessa, não ficou gravada. Eu acho que tem 2 anos já, não tem? Acho que foi 2018. Tem uns 2 anos. Ou e seja, foi muito a gente legal. já é antes da moda da live, né, Tati? Nós somos tendência, trend. Da época que não ficava gravada, né? Lembra da época que não ficava gravada? E é isso. Então a gente fez essa live na época, foi muito legal, o feedback foi ótimo. E tive a ideia de fazer de novo, convidei, né, para que a gente ficasse com esse material gravado para mais gente assistir. E é isso. Ela eu falei nos meus stories que a Thaís é o network puro. Ela é a pessoa do networking. Tem essa habilidade parece nata, né? Depois ela vai explicar se ela nasceu ou não com isso. E é muito interessante, sabe? Eu tenho muita coisa parecida com a Thaís, né? Tenho muita coisa parecida com você. Mas eu não chego nem aos pés, assim. Aí eu vou assim, caramba, e ela é assim, eu sou também um pouquinho assim, né? A gente gosta de linkar as pessoas, a gente gosta de... Poxa, fulano precisa disso, a outra precisa, né? Eu vou apresentar essas 2 pessoas. Eu sempre fui um pouco assim, na vida pessoal, entendeu? Eu sempre fui muito assim. Thaís Network. Exatamente, eu acho que ela deveria mudar o nome, não sei, hashtag fica a dica. E eu tenho um pouquinho dessa habilidade dela, mas ela dá show, eu aprendo muito, sempre muito. E aí queria te ouvir um pouquinho, tipo, afinal, o que é networking? E afinal, você nasceu com isso ou você adquiriu essa habilidade? Muito obrigada por esse convite, amiga. Hoje em dia nós somos amigas, então, para quem não sabia, hoje é muito fácil, né? Eu e Tati somos muito amigas, mas a gente, em algum momento, nunca tinha se visto na vida. E eu peguei meu celular, mandei um WhatsApp para ela, foi exatamente isso que ela falou. Um dia eu peguei o telefone dela com a minha irmã e falei, eu vou ligar e tal, eu quero falar sobre trabalho. E tem um pouco disso, né? Naquela época, e aí eu quero falar do conceito de networking, né? E se é nato, se não é nato. Eu acho que, assim, as pessoas também, elas demonizam a palavra, muitas pessoas, né? Networking como se fosse uma coisa assim meio... sem escrúpulos, ou eu vou fazer só com segundas intenções, ou
de uma forma ruim, sabe? Uma forma negativa, não tem nada a ver. Eu quero passar para vocês aqui alguns conceitos, né? Um bate-papo do network na prática, no dia a dia, na nossa vida, como a gente vive isso na real, né? Por isso que hoje eu ouço esse tipo de feedback. Thaís é networking nato, né? É tão natural para a Thaís, mas é claro, porque eu não faço com segundas intenções maquiavélicas e tal. Eu acho que isso que é o início da conversa, né? E a palavra networking é braba, assim, para algumas pessoas, quando não deveria ser. E aí, Tati, te respondendo, eu acho que, assim, hoje eu até escuto coisas do tipo, porque aí eu fui pro lado comercial na minha vida, tá, gente? Para quem não me conhece, sou carioca, tenho 39, sou administradora, trabalhei no mundo corporativo por muitos e muitos anos, aquela carreira bem tradicional. E hoje em dia eu sou empreendedora 100% do meu tempo, né? Em vários negócios. Eu tenho alguns negócios que correm em paralelo. Em algum momento da vida eu fazia em paralelo ao mundo corporativo, né? Então eu era CLT e empreendedora. Hoje em dia eu sou 100% no risco, 100% empreendedora com vários negócios rodando em paralelo. Um deles é esse que eu trabalho com a Tati. Mas, assim, hoje é muito fácil alguém falar para mim assim, você é comercial na veia, network, nato. Mas a verdade mesmo é que eu acho que eu sou nata, eu acho que eu tenho um sentimento de servidão, sabe? Eu tenho um sentimento de colaboração. Esse sentimento faz parte dos valores da minha vida, da minha família, foi como eu fui criada. Então, assim, eu acho que é o início da nossa conversa aqui para falar de networking de trabalho, mas para falar assim, será que você... E aí não tem a ver com... Thaís é muito fácil também. Todo mundo é o que você falou, todo mundo compara, né? Muito fácil, Thaís é super espontânea, Thaís super fala bem, Thaís é pra cima, sempre com uma energia enorme, não tem tempo ruim, ela não tem vergonha, ela é toda aberta, ela não é introspectiva, não, mas eu sou tímido. Pra mim é difícil. Não é isso, gente. Tudo é propósito, sabe? Eu tenho um valor muito forte em mim, que é a colaboração. E aí, como é que a gente vive no nosso dia a dia, né? Eu sou aquela pessoa que fui criada pela minha família, respeitando muito e dando muita atenção, e dando um bom dia para o porteiro, e conversando com as pessoas, e tentando entender o que elas estão sentindo, falar, mas escutar também. E olha que eu falo muito, pra caramba. É capaz da nossa live aqui ficar até o último minuto antes do Instagram derrubar a gente, porque a gente fala, né? Mas assim, também saber escutar, também entender a necessidade do outro. Então, assim, a primeira reflexão para falar de networking, na verdade, eu quero entender assim, será que no meu dia a dia eu me comporto como uma pessoa que realmente estou conectada com a história das pessoas, me relaciono, porque eu acho que a palavra-chave é essa. Networking, né? Não é? Porque networking, se você vai traduzir networking em português, é fazer uma rede de relacionamentos, né? Rede de relacionamentos. Que aí a gente pensa muito em trabalho. Mas é rede de relacionamento para tudo na vida. Para colaboração, para mim, é o viés disso tudo. Porque a história do mundo ser redondo, do universo que você dá de volta, em dobro, aquelas histórias todas, é isso, sabe? Como é que você dá bom dia pro teu porteiro, como é que você sai de casa, como é que você trata as pessoas que te cercam, como é que você trata seus pares no trabalho, seus subordinados, seus superiores. Você só faz o que você faz porque você está recebendo um salário, porque você tem uma relação obrigatória com aquela pessoa, por exemplo, sei lá, com seus vizinhos, você tem uma relação de respeito porque você acredita nisso, ou porque você não quer ganhar uma multa do condomínio. Então tem muita coisa rolando num papo sobre networking, que na verdade eu acho que é como a gente leva a nossa vida, para depois pensar no networking profissional. Se a gente não consegue nem pensar nisso no nosso dia a dia, né? E aí falando do nato ou não nato, muito engraçado. A Tati acho que sabe disso, né, Tati? Vamos ver. As pessoas falam assim, você fala tão bem, né? Você fala bem, você fala todo mundo, você conhece tanta gente. Mas assim, como é que a gente se comporta desde sempre, né? Eu tenho umas histórias engraçadas, porque assim, sabe aquela coisa quando você é criança e tem o negócio do representante da turma da escola? Você sabe dessa história, Tati? Porque assim, sempre ninguém quer ser o bucha na escola.
e ser representante de turma. Representante de turma é só ônus, não tem bônus, né? É só ir lá, arrumar confusão, assim, ouvir bronca da direção da escola e representar. Ainda mais eu estudei em colégios muito tradicionais, então ir lá representar a turma, ir lá no hino na segunda-feira, ir lá na frente, assim, sabe? Tudo que é bucha é uma representante de turma. Só que sempre quando perguntavam quem que é representante de turma, eu falava, eu. E assim, as pessoas. E assim, não sei porquê. Isso pode ser nato, assim, porque eu não sei porquê. Sei lá, eu sou filha de militar com professora, eu não sou filha de empreendedores, eu não sou filha de atores, de pessoas que têm o poder da palavra, nada disso. Mas eu queria ser representante de turma, eu queria ser do centro cívico escolar. Na faculdade, eu queria ser da comissão de formatura, sabe? Eu fui de empresa júnior, aí eu quis participar e a gente achou que era adequado eu ser a representante da minha faculdade para ser candidata a uma posição da Federação de Empresas Júniores do Estado do Rio de Janeiro, que eu tinha uma feijão para a empresa júnior e eu fui a presidenta lá do negócio. Então, assim, não é hoje, não é de ontem, não é de 5 anos atrás. Eu tenho quase 40 anos, mas eu exercito essa história do relacionamento, vamos chutar, desde os 10 anos. O Léo Pagini está falando, né? Network precisa ser trabalhado desde criança, faz uma enorme diferença no futuro. Exatamente. E é legal, Tati, esse papo aqui no nosso, porque às vezes, assim, eu tenho uns amigos que às vezes eu converso sobre isso, e a pessoa não se toca que a gente pode criar os nossos filhos já com alguns toques, assim, sutis, sabe? Não é forçando nenhuma barra, não é fazendo uma criança super introspectiva a forçar ela, nada, mas, assim, estimulando mesmo que ela participe de certas desenvoltura, né? Que eles tenham desenvoltura, assim. Exatamente. A escola dos meus filhos faz isso. Então, porque hoje em dia tem uma escola ou outra que estimula mais, né? Mas eu acho que, assim, cabe muito a gente. Eu não tenho filhos ainda, mas, assim, eu acho importante a gente pensar nesse tipo de coisa para aí um dia, daqui a 30 anos, falarem pro teu filho, ele é relacionamento nato. Mas já me falaram tantas vezes para você política, ir para política, porque, assim, brinco até assim, até conhece mais gente no Rio de Janeiro e São Paulo do que os vereadores. Você vai ganhar muito voto. Mas falam isso de mim também, né? Porque, assim, na verdade, bem paralelo eu e você... bem paralelo eu e você, mas assim, eu não era essa pessoa. Eu era muito tímida criança, muito tímida na faculdade. Para ir falar lá na frente, apresentar alguma coisa, eu quase desfalecia, assim, ficava super nervosa. Então, assim, nunca fui realmente de tomar a frente, assim, não. Mas de me relacionar, de conhecer, de falar, e conhece outra pessoa. Eu tinha um grupo do vôlei, eu tinha um grupo, não sei o que, eu tinha um grupo... Aí eu tinha da dança, aí o pessoal da dança. Aí eu vim para Macaé, eu fiz o MBA, aí eu conheci as pessoas do MBA, aí do MBA eu conheci as pessoas do... Aí comecei a namorar o Vinícius, comecei a ser amiga dos amigos, mais amiga dos amigos dele do que ele. Aí eu já tinha minha galera, então eu juntei. Aí eu vou conhecendo as pessoas. Aí no fórum, porque eu trabalho no fórum. E aí a Carol, assim, não deve estar aí, mas de repente ela vai assistir depois. A Carol, ela sempre falou isso. Tatiana, você conhece todo mundo. Tatiana, você tinha que ser candidata a vereadora. Você passa na rua, você cumprimenta. Assim, isso de conhecer muita gente, eu realmente também tenho. Mas eu não era essa pessoa que ela, sabe... Então, isso eu tinha vergonha. E hoje eu sou, né? E hoje eu sou. Exatamente. Então, é nato ou não é nato? Relacionamento, a própria oratória, essa coisa de falar. Gente, hoje em dia eu assisto uma apresentação de um projeto da Tati, parece que ela, assim, nasceu para isso. Que faz isso há milhões de anos. Mas, assim, aí vamos falar sobre um assunto aqui que é importante falar. Como várias coisas nessa vida, isso é uma habilidade que você, mesmo que você não tenha hoje, você pode ter se você quiser. Mas eu não sou bom para isso. Não te perguntei se você é bom ou não. Mas, assim, você quer. Se você quiser, exatamente. Porque, assim, mais importante é você ter vontade. É querer. Eu quero trabalhar isso em mim. Eu quero, por exemplo, criar os meus filhos com essa habilidade que é a habilidade do futuro, né? Relacionamento, falar bem mesmo, oratória. A gente tem um amigo, eu e a Tati, uma pessoa que trabalha com a gente, que ele já falou 2 vezes
que ele bota os filhos dele, na época eu acho que quando ele contou essa história, os filhos eram bem menores até, tipo assim, 4 anos, 5 anos. Ele botava em cima do sofá as 2 crianças, uma vez por semana, eu acho, para fazer tipo uma palestra para os pais e para os avós. Então tinha o tema da semana, o tema daquela idade, de 4 5 anos. Sabe o que eu tô falando? Do Fernão. E assim falava isso. E eu botava os meus filhos em cima do sofá para falarem. Então eles tinham que pesquisar o tema, eles tinham que ir na escola perguntar para a professora, conversar com os amiguinhos, ser interessante. Olha que legal. Eles aprendiam a receber elogios e críticas, né, palmas, eles já aprendiam a planejar o tema, eles aprendiam a falar, aprendiam a se comportar para falar para uma audiência, que era a mais íntima possível para eles, para começarem a ter o conforto, mas ao mesmo tempo um desconforto de treino. É treino, ó. Eu, Renata, é treino. Gente, se eu falo bem hoje, ou se eu tenho um bom networking de relacionamento que parece realmente tem a ver com os meus valores, eu acredito de verdade nisso, mas eu exercito isso. Então, assim, a gente pode falar aqui sobre ferramentas, claro, levando isso para o lado mais profissional, mas por isso eu queria começar esse papo nosso aqui, Tati, falando isso. Primeira coisa é, você acredita de verdade que o mundo é um mundo colaborativo? Você acredita de verdade? Eu vou até usar uma palavra aqui, que a gente pode servir, porque para mim tem muito sobre isso, sabe? O network, você faz um real network quando você está pronto para servir, quando você está pronto para entregar alguma coisa, colaborar. E aí o outro colabora com você, e aí se cria o quê? Uma rede. A história, né, a própria palavra, né, a tradução é uma rede que para mim eu adoro falar que é uma rede de colaboração. Isso para mim é networking, né? E aí então é nato, e aí você pode aprender, e aí você pode estimular, e aí você pode, claro, direcionar, e não é problema nenhum, isso não é feio, não é desmerecedor. Direcionar isso para trabalho, para você ter ganhos de verdade, né? Com relação a isso. Porque relacionamento, o servir é a postura do adulto na vida, do adulto responsável. Exatamente, Rê. A Rê é maravilhosa, nossa, nesse sentido, assim, né? Rê, Keila, enfim, servem muito, assim, em vários aspectos na vida delas, enfim, profissional, emocional. E eu acho assim, o relacionamento, cultivar relacionamentos, tanto no pessoal quanto no profissional, como você falou, né? Não é uma coisa falsa, não é uma coisa, tem que ser uma coisa natural e uma coisa que você efetivamente se interesse. E com o tempo você vai aprendendo, porque tem muita gente, eu era até um pouco assim, confesso, sabe? Às vezes de falar mais e ouvir menos. Isso tudo é mais também treino e exercício. Não, deixa também, né? Ouvir aquelas pessoas e prestar atenção, ver no que eu posso servir também. É uma troca. Eu acho que na vida tudo é troca, tudo é colaboração. Claro. Nunca um relacionamento ele pode ser só uma via, né, de uma mão só. Eu acho que tem que ser bom para todo mundo, né? Enfim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Tati? Eu ouço, às vezes, umas pessoas que você vê claramente que elas não têm essa cabeça pela resposta que elas me dão, às vezes. Por exemplo, sei lá, conheci uma pessoa, aí a pessoa tá me falando dela, do trabalho dela, dos negócios, por exemplo, nesse mundo empreendedor, né? Eu sempre quero saber o que todo mundo faz, aí a pessoa tá me falando, que tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu já tô assim, com a cabeça, conectando, pensando quem eu posso apresentar. Você já lembra de alguém, né? É muito interessante. É natural da minha pessoa. Vira e mexe, eu tenho uma pessoa que fala assim, mas o que você vai ganhar com isso? Aí eu, como assim que eu vou ganhar com isso? Não necessário. Aí eu quero falar sobre isso também, porque assim, não necessariamente eu tô ganhando, sabe, cifrões com isso, não é isso. Mas é natural da minha pessoa. E eu acho que o mundo deveria ser assim, de conectar as outras pessoas. Por que não? Claro que se você faz isso de uma forma profissional, e hoje em dia, claro, eu trouxe isso também para o lado profissional, então realmente eu ganho financeiramente, em alguns casos, por intermediar negócios. Por exemplo, tá? Estou falando de uma maneira assim, bem fácil. Vou dar um exemplo, sei lá, um corretor de imóveis, ele não é dono de um imóvel, e não é que ele vai comprar imóvel, ele está ali para fazer um negócio acontecer. Engraçado que outro dia eu estava falando com meu pai, a gente estava falando
meu pai estava falando assim, me define em uma palavra o que é o marketplace. Eu não consigo entender o que é marketplace. Eu falei, gente, é um lugar que as coisas acontecem. Eu falei assim, mas como assim? Tem sempre alguém querendo dar, alguém querendo receber, alguém querendo vender, alguém querendo comprar. Alguma coisa tem que acontecer. E o marketplace é isso. E existem profissões, né, que fazem isso muito bem. E aí a gente, às vezes, também, outro dia, eu fiz uma outra live com uma amiga nossa, né, sobre vendas e que pena que pessoas utilizam de forma, às vezes, incorreta os relacionamentos, os contatos. Por exemplo, todos aqui vão concordar. A gente odeia que peguem nosso número de telefone, por exemplo, para usar para uma coisa que não tem nada a ver, que a gente não disponibilizou o número para isso. Então, assim, isso não é networking, isso não é conexão, isso é falta de respeito. É outra coisa. Mas se alguém te pedir, né, o contato, se alguém te pedir autorização para passar o seu contato, se alguém falar que tem algo que pode ser interessante por algum motivo para você, por algum motivo, isso sim é uma conexão, é real, é rede de relacionamentos. Isso sim, por exemplo, até o mundo empreendedor a gente fala muito isso, né? Quando a gente reposta, por exemplo, aqui no mundo do Instagram, algo de alguém no nosso Instagram, a gente está trazendo os nossos seguidores, os nossos amigos, os nossos familiares, para conhecerem aquilo, aquela pessoa, aquela coisa, aquele serviço. E isso tudo é um mundo que eu acredito. E engraçado, Tati, não sei se você reparou uma coisa, assim, no marketing digital, né, as pessoas ensinam muito a gente botar ali a bio no Instagram, eu ajudo você a fazer tal coisa. E fantástico, finalmente externalizaram um parágrafo. Né? Isso, assim, aonde eu posso ajudar a Tati? Onde a Tati pode me ajudar? Quando eu entro no Instagram de uma pessoa completamente desconhecida, ou quando é amigo de amigo no Instagram, o que eu posso ir lá na bio e em uma frasezinha ver o que a pessoa pode fazer por mim? Ou então, de repente, aquilo eu não preciso daquilo. E fica tão fácil de entender, né? Não tem a ver com networking isso? Não tem a ver com servir? Não tem a ver com relacionamento? Será que a gente está falando de redes? Redes sociais, redes de relacionamento? As redes sociais, inclusive, eu acho que facilitaram muito exatamente as pessoas que não tinham muito essa habilidade, né? Porque eu lembro, né? Porque assim, você é tímido, você tá ali, talvez você não vai querer ter coragem de ligar para a pessoa. Antigamente a gente tinha que ligar, né? E só comentando, né, o que a Renata falou ali, realmente, exatamente, é cultivar. Como qualquer relacionamento, acho que merece ser cultivado, né? Cultivado, saber efetivamente quais são as necessidades da pessoa, se ela está bem, enfim, prestigiar, né? Eu falei isso na última live com a Keila, que eu falei sobre a gente, que a gente falou isso na outra live, inclusive, né? Poxa, aquela pessoa está fazendo uma coisa, está fazendo um evento que é importante para ela quer a sua presença. Eu e você somos muito assim de prestigiar. É difícil que a gente, não vou, tô com preguiça. Cara, a gente quer mostrar para essa pessoa que a gente está orgulhosa, que a gente está feliz com que ela está. Que ela é querida, né? Então, isso é uma dos aspectos dessa habilidade também, sabe? Por isso que é você ser sincero, efetivamente se interessar, né? E não assim, não, é só uma mão, o que ela pode fazer de bom pra mim, né? E eu nunca vou fazer nada pra ela. Não, assim, eu acho que não. Porque justamente já começa errado, né, Tati? Porque se eu só penso no que ela pode me dar, eu não dou nada. Ela só pode me dar. E não é de propósito, mas é sem querer. As pessoas muitas vezes pensam nisso no dia a dia sem querer. Mas é que a gente tem que se policiar para começar a ter um hábito do contrário, né? Sempre o que eu posso dar, o que eu posso dar, o que eu posso dar. Aí, né, eu tenho lido, né, estudado marketing digital e tal. Você fala muito isso, entregar aqui os criadores de conteúdo, né, o que você sabe. A Tati tem um conhecimento, por exemplo, muito grande de ter múltiplas rendas, múltiplas fontes de rendas. Ela já tentou um A, um B, um C. Ela é formada em Direito, numa boa faculdade, trabalha no fórum, uma profissão super digna, respeitada, tradicional, e não tem vergonha de fazer uma série de outras coisas, quando na verdade tem um monte de gente passando muito mais perrengue, tem vergonha. Então, assim, ela não pode ensinar um monte de gente? Pode ensinar um monte de gente. Aí no marketing digital, né, Tati fala, vem
para as redes sociais ensinar os outros, porque você sempre sabe alguma coisa. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou cobrar, vou cobrar qualquer palavra que eu disser. Será que é esse o caminho? Será que eu não tenho aqui que trazer um pouco mais de conhecimento? Valor, né? E de valor. Né? De valor. A gente... Então, tem esse aspecto, né, das redes sociais facilitarem, principalmente os tímidos ou as pessoas que não sabiam como começar, né? Porque a gente que é assim, ligava, pegava o telefone, ligava, ia na casa, fazia, convidava e tal. Mas agora não, agora você tem várias ferramentas, né? Dentro de uma das redes sociais, você já tem várias ferramentas para se relacionar, para criar uma rede de amigos, enfim, de parceiros, de pessoas, de contatos, né? E cultivar, que alguém falou aqui, né? E cultivar, quer dizer, poxa, comentar, se interessar, óbvio que não é forçado. Se aquele conteúdo não é interessante para você, não precisa, mas, poxa, tem pessoas... A minha irmã sempre falava que eu fazia amigo de infância no ônibus indo do Rio para Macaé. Tipo assim, que um dia eu chegava para ela, não sei que fulana, Tatiana? Não, aquela menina que eu conhecia no ônibus, fiquei super amiga, troquei e-mail, na época e-mail. Troquei e-mail, aí troquei telefone, fiquei super amiga. Enfim, então... Deixa eu falar uma história desse negócio de e-mail. Lembrei agora. Não estava nem pensando em falar sobre isso. Que engraçado, né? Eu fui fazer intercâmbio na época da faculdade, na época da escola. Meu segundo para o terceiro ano, 98. Fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu escrevia carta, na época era carta, né? Eu tinha e-mail, mas quase ninguém tinha e-mail, então eu escrevia carta à mão mesmo e tal. Mas era maneiríssimo mandar carta pro Brasil e maneiríssimo você, lá nos Estados Unidos, sozinho, receber as cartas dos amigos, dos familiares, dos amigos da escola, né? Você é adolescente, receber as cartas dos amigos dos adolescentes. Cara, tem gente que até hoje lembra das cartas que mandava. E assim, na minha escola era até popular fazer intercâmbio. Mas tinha gente que não mandava carta para ninguém, nem recebia carta de ninguém, tinha gente como eu. E aí é muito legal, sabe? Porque hoje em dia a gente vai num churrasco de 20 anos de formatura, aí eu ouço assim, eu tenho a sua cartinha até hoje. Isso, a gente tá falando de conexão, né, Tati? Isso conecta pra caramba, sabe? Eu moro fora do Rio, sou carioca, né? Moro fora do Rio há mais de 20 anos. Há 20 anos. E eu sempre, desde o início que eu vim morar aqui, sempre que eu ia para o Rio, eu dava um jeito de juntar todo mundo. E aí, passado um tempo, né, as pessoas falavam, as pessoas só se veem por você, porque se só você faz... Eles moram lá, todo mundo mora aí no Rio, e não se vê. Aí eu ligo daqui antes de ir. Eu vou tal dia, tá bom. Aí chega lá, todo mundo se encontra, e ninguém, se eu não fizesse isso, eles não iam se encontrar, todo mundo morando pertinho, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa que fazia muito isso. Mas posso falar uma coisa assim, voltando para profissional, que eu acho que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, não é tanta gente assim, que umas pessoas entraram, saíram. A gente vai ter isso gravado, Tati? Vai ficar gravado, vou deixar. Vai ficar no IGTV. Então, para quem vai assistir o gravado também, eu acho assim, a gente falou muito aqui de jeito de viver, jeito de se comportar, jeito de pensar, valores e tal. Pensando agora no aspecto mais networking, pensando em trabalho, em nossa vida profissional, e a Tati falou bem, assim, existem hoje ferramentas muito óbvias, né, que são as redes sociais. Por exemplo, se a gente está falando de alguém no mundo corporativo e essa pessoa nem está lá no LinkedIn, essa pessoa simplesmente não existe. Assim, não está no LinkedIn, mas eu não gosto. Não perguntei também se você gostou. Tem coisas na vida que você tem que fazer. Ponto. Senão você não existe. Assim, você não precisa ser aquele heavy user, né? Entrar no LinkedIn todo dia, postar artigo, comentar. Mas se você não está lá, é como se você não existisse. Né? Eu tô falando assim, galera do mundo corporativo. Mas deixa eu fazer só um parêntese. A Fabrícia, né, que foi minha mentora de negócios, ela falou numa live que ela fez essa semana, que na verdade o Instagram hoje é reconhecido como a rede social mais potente, onde os negócios são mais, sabe? Mais negócios. Eu vou falar sobre isso, porque
Eu tive uma discussão isso outro dia com uma pessoa que era um headhunter. E a gente estava falando sobre isso, discussão assim, no sentido de debate, né? E foi muito legal, porque até pouco tempo atrás, e vou arriscar dizer, até um pouquinho antes da pandemia, muitos CNPJs, muitas empresas, muitas PJs, não olhavam assim para o Instagram. Instagram é pessoa física, né? Instagram é pessoa física. Aí veio a pandemia, veio a quarentena, veio essa live, mundo digital, e vamos fazer o que não fizemos vamos acelerar 5 anos em 5 dias, 5 semanas, 5 meses. Então, assim, isso mudou um pouco. Empresas super tradicionais que não tinham o menor... Assim, vou dar um exemplo. Uma empresa de consultoria que eu já trabalhei com eles viviam... E eu estou há 1 ano falando assim, desde o ano passado, né? A gente tem que estar no Instagram. Tem que ter uma presença no Instagram. Não estou dizendo que tem que focar, gastar dinheiro, energia, muito tempo. Não é isso, mas tem que estar lá, tem que existir. Não, a gente é uma empresa de consultoria. É B2B. Quem vai contratar a gente é uma outra empresa. Não tem nada a ver a gente estar no Instagram. E aí é o que você falou. É a grande vitrine. É assim, precisa ter presença no Instagram. Mas tem que estar no LinkedIn. Antes disso, teria que estar. Nesse caso especificamente, né? Uma empresa que presta serviço para outra empresa, B2B. Agora, quem toma a decisão das empresas? As pessoas. Finalmente, né? O mundo da pandemia, da quarentena, das redes sociais, trouxe essa para mim é tão óbvio, né? Eu posso ser, assim, eu já trabalhei em grandes multinacionais. Vou dar um exemplo, eu trabalhei na Petrobras. Quem toma decisão na Petrobras? São pessoas. Então, se elas puderem ser influenciadas, se elas puderem receber conteúdo, se elas puderem ter conhecimento, é a pessoa física, mas vai estar tomando decisão dentro da pessoa jurídica. Então, você está certíssima. O Tati e a pessoa, a Fabrícia, né? Fez a live, assim, a gente não tem como ignorar mais isso. E outro dia eu conversei com um amigo meu de infância, ele trabalha numa grande multinacional de seguros, né? E ele está falando que ele acha legal não ter as redes sociais ainda. Ele falou assim, não, eu estou aguentando não ter. Eu falei, não estou entendendo. E ele trabalha com relacionamento. E a gente estava tendo um papo e ele estava me pedindo justamente os meus contatos. E eu não tenho problema nenhum. Eu sou cliente dessa empresa, eu acredito nos produtos e serviços, eu posso indicar perfeitamente a empresa. De olhos fechados, indicar ele. Mas eu falei, gente, até quando eu faço uma indicação, se a pessoa quiser ver você, ela vê aonde? Aí, nesse caso, ele tem o LinkedIn, tudo bem, é uma ferramenta. Mas a pessoa tem que ter o LinkedIn, por exemplo, uma pessoa física que não tem nada a ver com o corporativo, tem que ter o LinkedIn para poder ver o trabalho dele, aí ela viria no Instagram. Então, assim, a gente tem que estar muito atento às diferentes formas de se relacionar, de fazer nosso network, as ferramentas que existem. O nosso condomínio, foi muito legal, não sei se aconteceu em Macaé, eu ouvi muitos casos assim, meu condomínio foi a prova viva disso, todo mundo meus pais, que criou-se um Instagram do condomínio, criou-se uma rede de colaboração dentro do Instagram do condomínio, não só para ter as informações sobre, né, o que abre, o que flexibiliza, né, agora com a volta, com a saída da quarentena, mas também, assim, produtos e serviços dos moradores para os moradores. Legal. Isso é uma ferramenta de network, isso é serviço, isso é, assim, os valores que eu acredito, sabe? E é tangibilizado numa ferramenta. A Keila perguntou aí, né, como que a gente faz, assim, no dia a dia, né, para exercitar esse networking, né? Eu acho que atualmente, principalmente agora, durante a quarentena, é mais a rede social mesmo, né? É interagir, é buscar, mesmo interagir, se interessar, né? E agora, fora a pandemia, né? Vamos dizer, eu lembro que uma vez a gente deu esse exemplo, vamos supor, 2 exemplos. Um de uma pessoa, que eu já até falei, da pessoa extremamente tímida, muito fácil que ela visite as páginas, né? E, enfim, os perfis que façam sentido para ela e ela curta, comente e tal, e gere, né? Inicie um relacionamento. Porque as pessoas vão também se interessar com o seu conteúdo, e aí curte também, comenta, isso é muito legal, né? E segundo, se você está numa cidade nova, ou se você está na sua própria cidade mesmo e quer ampliar a sua rede de relacionamento. Uma palestra que vai ter, um curso novo que foi lançado. Às vezes uma mudança. Oi?
Às vezes uma aula de dança. Não, uma aula de dança, uma aula de línguas, né? Ah, vou fazer um curso de inglês, vou fazer, enfim, qualquer atividade que, né, que faça uma nova academia, vou trocar de academia, vou para outra academia. Quer dizer, existem várias formas de você conhecer pessoas novas, né? E filhos, então, né, gente? Grupos, assim, interagir, convidar, conhecer os pais, enfim. E eu falo isso, assim, quem me conhece sabe que é muito natural, e você também. Eu realmente gosto de ouvir histórias, né? E acaba que eu gosto de ouvir e gosto de contar. Isso é uma coisa que você fala também muito, né? Da gente contar a nossa história, da gente ouvir as histórias das pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir experiências diferentes. Nossa, uma vez num churrasco, conheci umas pessoas e de repente, cara, que história maravilhosa. O casal se conheceu, né, do Sul, Carol até, o Paulo, não sei se ela vai assistir, vou falar dela de novo. Ai, porque em Londres eles moravam antes no mês, né, e foram se conhecer em Londres, aí de Londres eles foram morar ai, meu Deus, na Nova Zelândia. Cara, assim, babando pela história dela. E, enfim, você falou, você estava interessada. Você estava interessada, você não era interesseira. Eu acho legal essa diferença. É muito ser interesseiro. Não, você estava interessada de verdade na história deles. E aí é natural que eles se interessem por você também. Pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu produto, né? Isso, não, e assim, consequentemente, a gente até acabou trabalhando realmente juntos, somos amigos até hoje, enfim. Mas isso, sabe, antes, né, veio, enfim, realmente um interesse genuíno mesmo, né? Assim, uma afinidade muito genuína e tal, que é muito legal. E que é o que aconteceu com as pessoas que estão aí, né? A Keila, a Renata e a Michele. A gente se tornou... Nossa, a gente se conhece há um ano e pouco, né? E parece que a gente se conhece há 15 anos, né? É de tanta, assim, de tão coeso que é esse nosso grupo, sabe? A gente fala que e uma ajuda a outra e uma, enfim, ficou um grupo, né, muito, muito, muito fechadinho, enfim, não é fechado que ninguém entra, mas fechado de uma pensa num negócio, outra não sei o que, outra pergunta, a gente se complementa, é muito legal. Queria falar, já que você estava falando, a gente estava falando, indo em direção à história de trabalho, com ou sem pandemia, né? Essa história do cafezinho, né? O que eu fiz com a Tati, gente, e né, que eu faço muito com as pessoas você está aberto a bater um papo? Você está aberto a conversar sobre isso, aquilo, outro? Ou você pode me ajudar nisso? Você conhece alguém que possa me ajudar naquilo? Posso te falar o que eu faço? Eu acho que isso não tem mal nenhum. Isso traz coisas positivas. E pode não ser para aquela pessoa, mas pode ser para a vizinha dela, a mãe dela, pode ser para o filho dela. Qualquer coisa. Agora, a dica então não ache que não vai ser bom falar. Vai ser bom falar. Mas saiba como falar. Esse negócio de estar na moda, muito storytelling. A gente falou, acho que na outra live, que a gente falou sobre network, que a gente falou também. Porque, assim, esse nome, né, técnico, storytelling, contar a sua história, se a gente sabe tornar a nossa história, não mentir, claro que não, mas tornar a nossa história mais interessante, mais atrativa. No mundo das vendas, o pessoal fala, né, fazer um pitch de vendas do seu projeto, apresentar o que você quer apresentar, focar no que você quer focar, fazer isso interessante para o outro, escutar aquilo que você quer falar. Sabe? Aí você também consegue atingir seus objetivos aí, no caso que a gente está falando de profissionais. Então, não é ser interesseiro, não é ser maquiavélico, não é ser fazer de forma que, sabe? Oi, as pessoas não gostam da palavra networking. As pessoas não gostam da palavra networking, mas é de verdade se você estimula a fazer isso da forma correta no seu dia a dia, prezando, claro, como eu falei, por ser interessante e gerar interesse no outro. E aí, cafezinho, bater um papo no Zoom. Assim, muito engraçado que muita gente já usava Zoom, como eu e a Tati, né? Isso era comum pra gente,
Mas aí muita gente que nunca tinha usado Zoom na vida, ou nunca fazia mensagem de chamada de vídeo, agora virou assim, faz chamada de vídeo para qualquer coisa também, aí vira um oposto, né? Mas eu acho assim, legal, às vezes se interessar em saber como é que tá, como é que foi a pandemia, o que tá passando, posso ajudar em alguma coisa. Tem uma expressão, né? Givers gain, né? Givers, a gente, quando a gente se doa, quando a gente dá, quando a gente se interessa, quando a gente quer colaborar, tudo que eu tô falando de colaboração, a gente ganha em troca. Pode não parecer, pode não vir a curto prazo, pode não vir imediatamente, mas vem, é lei do retorno, sabe? O universo conspira a nosso favor. E aí é muito fácil eu ouvir também, Tati, que nem você falou, é nato, ela nasceu com isso. As pessoas falam assim, a Tati tem uma sorte. Não tem sorte não, sabe? É uma construção verdadeira de como eu sou, de como eu acredito. Eu acho que todo esse papo que a gente está vendo aqui, eu tô falando muito de mim, porque, né, a nossa live, eu e Tati. Mas, na verdade, assim, são reflexões que eu gostaria que todos tivessem pra gente amanhã. Porque, assim, como é que eu começo a exercer o networking amanhã? Tudo isso que a gente tá falando, sabe? Amanhã, hoje à noite. Quando você pegar o Instagram e quando deitar na cama, hoje, por exemplo, é o dia do empreendedor. Parabéns para nós. Será que vocês que estão nos assistindo aqui não têm amigos de qualquer tamanho de empreendimento? Do microempreendedor, do projeto individual, que começou ontem, na pandemia, até aquele grande empresário. Não é legal prestigiar, não é legal entender o que ele está passando, está precisando de alguma coisa, você pode doar o seu tempo de alguma forma, oferecer alguma coisa. De repente, hoje é isso, amanhã é você que vai estar sendo ajudado, né? Então, ferramentas, cafezinho, doação, sabe? Eu acho que network é tudo isso que a gente tá falando. Por isso que, assim, eu até brinquei, assim, parece um bate-papo isso aqui da nossa sala, né? Então, tem técnica, claro que tem técnica. Eu dou treinamento de network, eu dou exercício. Eu estou escrevendo aquele livro que eu ainda não consegui terminar sobre esse tema. Mas, como era uma live, eu acho que é isso mesmo. São essas reflexões que começam a pautar o nosso dia a dia para a gente estar falando sobre... Aí depois a gente fala sobre técnica, né? De networking. A Keila falou uma coisa, a Rafa copiou exatamente, né? A gente bateu muito na tecla que é uma coisa verdadeira, genuína, até porque a energia não mente, né? Então, assim, você pode até fingir ali que realmente se interessa. Gente, é diferente, por exemplo, num negócio, no mundo dos negócios, aquela pessoa pode ser interessante para você profissionalmente, né? Mas ela não é uma pessoa que você convidaria para ir para sua casa. Você não precisa ser melhor amigo. Exatamente, né? Uma coisa de relacionamento. É porque às vezes assim, não, mas aí aquela pessoa, gente, ela não precisa ser exatamente aquela pessoa que vai ser sua melhor amiga, né? Não é? Você não se identifica ela como amiga, mas vocês têm uma coisa em comum ali que o negócio possa trazer e ser bom para os dois, né? Exatamente. E assim, essa coisa de participar de grupos, né? Grupo, enfim, no nosso caso, de empreendedores, de uma rede de apoio, uma rede que né, incentiva, que foi assim, assim que a gente se conheceu, eu, a Keila, a Renata e a Michelle. Como disse a Keila aí, realmente parece de outras vidas, porque foi muita afinidade e tal, realmente. E eu e você também, né? Eu, você, Pri, caramba, parece que a gente... Como eu ainda não terminei meu livro, e a Keila tá falando aí, já quero ler esse livro, gente. Calma, ainda não tá pronto, ainda tem que procurar uma editora, né? Eu recomendo esse livro, ó. O Livro ao Negro contrário, do Networking. Porque fica espelhado, né? O livro... Mas, enfim, o Livro Negro do Networking. Eu vou botar depois no meu Instagram. Antigamente era quarta, depois passo para quinta, esse mês eu vou passar para as quartas. Toda quarta-feira eu posto uma indicação de livro. E eu vou botar esse livro lá para vocês verem direitinho. O Livro Negro do Networking. Eu estou lendo esse livro até uma edição muito antiga. E tem uns exercícios que são engraçados a gente pensar hoje, porque essa edição é antiga, que, né, a gente está no digital. Mas não importa se você está fazendo papel ou na rede social. O que importa é a reflexão, é o exercício, é a técnica. Quem está querendo mais sobre dicas profissionais, esse livro ajuda bastante.
E eu acho assim, tem muita coisa por aí, tem muito livro por aí, tem muita Eu palestra. não li ainda, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Exatamente. Mas eu ia falar exatamente isso, porque as pessoas não entendem que, na verdade, o networking está embutido nisso. Esse é um excelente exemplo. Eu odeio esse título, Tati. Eu É li porque esse ele livro na leva para época. uma outra coisa, né? Ele leva para um outro. Eu, É. particularmente, não me atrairia numa livraria se eu não conhecesse, se fosse famoso, se não fosse best-seller, né? Um título assim, não assim, para eu comprar, assim, sem recomendação, só pelo título, não. Mas é um livro que na minha faculdade me foi indicado, eu li com 20 anos, né? Gostei, mas assim, acho que não tive nem maturidade para absorver exatamente aquilo. Aí fui ler, sei lá, em 2012, 13, 14, sei lá, e fui ler. Agora na pandemia, eu escutei o audiolivro de novo. Gente, é relacionamento puro. Puro. É, é relacionamento com outros seres humanos. E aí, claro que tem a ver a parte profissional e como você atingir melhor os seus objetivos profissionais. Outra coisa também que eu falei, Tati, outro dia, uma pessoa que estava me perguntando sobre network, tem um curso? Ela perguntou, tem porque eu estava falando desse livro. Aí a pessoa perguntou, mas tem um curso que indica? Aí eu falei, cursos de desenvolvimento pessoal. Porque além de ser aquilo que você falou, de ser um novo ambiente, um novo círculo de amizades, cara, eu já vi nascer tanta coisa bacana, casamento e negócios, dentro de institutos de desenvolvimento pessoal, eu faço parte de um, já fiz vários cursos, eventos, imersões de final de semana. Mas é impressionante, por exemplo, nesse instituto que eu trabalho muito o conceito do PNL, né? Programação Neurolinguística. Assim, é você incutir isso dentro do seu dia a dia, dentro da sua pessoa, e trabalhar isso, trabalhar o relacionamento com o outro. Eu cheguei uns 30 e poucos anos, dentro do mundo corporativo, né? Graças a Deus, com bons salários, bons empregos, bons chefes, boas oportunidades. Eu não tinha o que me queixar há 10 anos atrás em relação a isso. E eu tinha feito pós, MBA, um monte de coisa, então os hard skills ali estavam indo bem, né? E foi quando eu me dei conta que eu precisava ser uma pessoa melhor, que eu precisava escutar. Você falou perfeito, né? Se hoje eu já falo pra caramba, naquela época eu só falava, eu não escutava. E eu era um trator. Então, assim, há 10 anos atrás, a Thaís hoje, a forma, né? Porque aí tem a ver com forma. Então, às vezes, você vê uma técnica, um PNL, um livro como o Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem tanta coisa que o networking está ali embutido e que a pessoa às vezes fica, mas me dá um curso de networking. Não. Exercita esse tipo de coisa, né? Esses livros, essa troca do dia a dia, esse Eu confesso, relacionamento, essa colaboração. eu confesso que eu nunca li esse livro, né? E aí você falou do título, né? Óbvio que ele Tá está na lá no minha meu lista aí. Instagram, pode me lá ver, na Biblioteca É, de Sucesso. porque a palavra influenciar para muitas pessoas parece que é Negativo. manipular, né? É. E na verdade, influência, assim, você ter influência sobre outra pessoa, do lado positivo, isso é bom. Não é, né? Se você for uma pessoa que Claro. serve, que é servidor, que compartilha coisas boas e que colabora, se você influencia pessoas nesse aspecto, né, para que elas também, quer dizer, como você me influencia, né, sendo, enfim, fazendo networking da melhor maneira possível e que eu aprendo muito com você, principalmente profissionalmente e tal, que o pessoal já era meio assim também, mas profissionalmente você, enfim, eu servidora pública, enfim, nada no negócio, né, nada, enfim, profissional eu era muito assim. Eu nem aceito você falar que nada de negócios. Você era de negócios antes de eu ser de negócios, então não aceito isso. É que você não sabia que você era, mas você era. É. Você está falhando aí, você está travando. Mas é isso. Enfim, a gente... aqui. Mas é isso, eu acho que assim, só para trazer essa carga positiva da influência, né? Assim, você dentro do networking, exatamente a importância de pessoas te influenciarem, que você usar essas pessoas, que você se inspirar em pessoas que são e têm o que você quer, para você aprender com elas, enfim, a chegar onde elas chegaram.
e você influenciar positivamente as pessoas, né? Sei lá, agir, enfim, falar. O que houve aí, Thaís? Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar sem a Thaís. Então é isso, gente. Um beijo grande, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo.